Então a ideia é, o Buda é como se fosse Deus no budismo, é isso que a gente vai ver, que é um estudo que eu fiz. E se tem algo próximo de Deus no budismo, o que seria? Se não é Buda, não é Deus, o que seria Deus? Tem um Deus de fato? O budismo é um panteísmo? Ou acredita em deuses do brahmanismo, como Brahma, entre outros, Shiva? Então vamos ver o que o budismo fala, né? O que ele ensina sobre deuses e Deus. Se essa noção faz sentido no budismo. Então, se a gente pega o cânone budista, a gente percebe que o Buda ele sempre evitava falar de Deus. Quando as pessoas perguntavam se Deus existia ou não, ele sempre, né, que era o Deus Brahma, na verdade, na época, né? Que era o Deus ali do contexto em que o budismo nasce. Então as pessoas geralmente vinham com essa pergunta. Então a gente tem nas escrituras budistas, no cânone, sempre essa recorrente pergunta, né, sobre a existência de Deus. Deus existe? E sempre que ele era questionado, na verdade, ele evitava, né, dar respostas diretas. E isso está registrado em alguns sutras, como por exemplo o Kudamalikiyovada Sutra e o Brahmajala Sutra. Por que o Buda evitava responder? Porque para ele, o budismo, ele não, na verdade, ele se interessa, ele se importa mais com o aqui e agora, né? Ele é uma religião não do reino dos céus, como eu costumo dizer, mas do reino da terra. Então é uma religião de ensinamentos pragmáticos, que busca a libertação do eu, a iluminação, etc. Que é um caminho humano, não é um caminho divino. Então o Buda achava que essas especulações metafísicas, exageradamente metafísicas, poderiam afastar o foco do ensinamento budista, que é o aqui e agora. Então não adianta você ficar ali discutindo o sexo dos anjos se você está numa vida de sofrimento, de dor, de ignorância, vivendo na raiva, não controlando as emoções, não agindo com compaixão, etc. Inclusive, em um dos sutras, o Buda lhe diz que uma pessoa que quer saber sobre a metafísica e tal, seria como alguém ferido por uma flecha e se recusa a ser tratado, né, da flechada que levou, e antes de ser tratado quer saber como que a flecha é feita, como é que era o arco que atirou aquela flecha na perna dele, de onde veio a flecha, entendeu? Então a ideia é, todos nós estamos feridos e queremos saber a composição da flecha que nos feriu, ao invés de cuidar da ferida que a flecha causou na gente, né? Então, pro Buda era uma especulação que não leva a nada. Especulação vazia. Opa, e aí, Alexandre, tudo bem? Seja bem-vindo. Podemos dizer que sim. Na verdade, o mundo dos deuses é um dos mundos dos 10 reinos budistas. Não é o reino mais elevado, tá? O reino mais elevado são os 4 últimos, que é os Shravakas, os Pratyeka-budas, os Bodhisattvas e os Budas. A gente já vai ver certinho o que é esse reino dos deuses, tá? Dentro do budismo. Há deuses no budismo? A resposta é sim, mas não como a gente imagina, tá?
O budismo fala em devas, os deuses, que são seres celestiais com grande poder, prazer e longevidade. Mas esses deuses não são eternos, não são criadores e não são fonte de salvação. Buda menciona esses seres em vários sutras, como o Tevijja Sutra ou o Kevada Sutra, mas sempre de modo estratégico. Na verdade, o Buda reconhece, entre aspas, esses seres apenas como forma de dialogar com as crenças predominantes da época. Não porque considerasse esses deuses reais ou relevantes para o caminho da libertação. Provavelmente, eu penso que ele nem acreditava nesses deuses, tá? Mas ele evitava dar um parecer definitivo sobre esse assunto, justamente porque sabia que isso ia gerar disputas vazias e discussões metafísicas que iriam se desviar do essencial, que é a prática e a libertação de si, né? A ideia da gente gradualmente buscar uma vida santa, de sabedoria, compaixão, autoinspeção, manifestação de virtudes, de compaixão, etc. Isso que é o objetivo. Então, ele deixava as pessoas acreditarem, de certa forma, nesse folclore, nessas crenças, nesses mitos, para não gerar disputas vazias, contanto que a pessoa percebesse que o principal não era isso, mas que o principal seria entrar no caminho budista, na senda budista, em busca da iluminação. Então, mesmo quando aparecem nos textos, esses deuses não são tratados como autoridades espirituais. Então, esses deuses não são superiores a nós. Inclusive, o budismo diz que uma pessoa iluminada, um Buda, mesmo humano, é superior a qualquer deus. Tá? Então, dentro da hierarquia, os Budas, os Bodhisattvas, os monges, os Pratyeka-Budas, são superiores aos deuses. E os deuses também, dentro do budismo, eles estão presos ao ciclo do sofrimento, samsara, assim como nós. Sujeitos ao nascimento, à ignorância e à morte, como cada um de nós. Eles podem até parecer superiores, mas não estão livres, e por isso, superiores digo ao ser humano, né, não aos Budas. Eles podem até parecer superiores aos seres humanos, mas eles não estão livres. E por isso não devem ser objeto de fé ou dependência no caminho budista. O foco, como eu disse, é outro, a transformação da mente e a superação do sofrimento aqui e agora. Então, afinal de contas, o que é o budismo? É ateu, não deísta? Como é que a gente poderia categorizar o budismo, então? É isso mesmo. A gente já vai entender, na verdade, esses deuses dentro do budismo, eles podem ser interpretados como estados mentais. Quando a gente está naquele estado mental de arrogância, de autossuficiência, de achar que não precisa do Dharma, por exemplo. Achar que a gente já tem tudo aqui, não precisa da espiritualidade. Às vezes a pessoa é famosa, uma deidade, é reconhecida, né, idolatrada. Então, esse é o mundo dos deuses, entendeu? São essas pessoas que são os deuses. Então é um mundo que não há muito sofrimento, né? Porque pelo menos enquanto a pessoa está ali, né, no topo, né, como deidade, mas também é passível de sofrimento, porque como qualquer estado mental dos reinos inferiores, o reino dos devas é um reino efêmero, então ninguém consegue ficar no topo a todo momento. Então em algum momento a pessoa roda e daí ela sai desse reino dos devas e cai nos reinos inferiores, como inferno, animais, fantasmas famintos e etc, né?
Sejam bem-vindos aí, pessoal. Vamos chegando, tá? Então, o budismo não é deísta. Ele pode até ser chamado de ateu, entre aspas, tá? Eu vou explicar isso de uma forma melhor. Então, diante disso, a melhor forma de definir a postura budista é dizer que o budismo é não deísta. Ele não afirma nem nega Deus. Simplesmente mostra que essa pergunta não é essencial para a libertação. Mas dá até para dizer que o budismo é ateu, sim, num sentido não militante, não combativo, né, e não materialista, como o ateísmo moderno. Mas simplesmente, né, no sentido de não admitir um Deus criador ou uma divindade central. Então o Buda ele não propõe um sistema de crença que exclui Deus por ideologia. Ele só não vê utilidade em se especular sobre isso, uma vez que você não vê a atuação direta desse Deus na vida da gente, porque a gente vê na prática, na experiência, que a gente tem que lidar com os problemas e tentar superá-los. Então, a ideia de ficar se conjecturando Deus ou os deuses acaba afastando a gente do nosso papel humano de enfrentar as dores e se iluminar. Então, tem inclusive num sutra budista, né, aparece alguns brahmanes que dizem, somos seguidores de Brahma, e o Buda até fala, né, de uma forma irônica, assim, vocês seguem alguém que vocês nunca viram, né, Brahma. Então, nesse sentido, dá para dizer que é um ateísmo mesmo, ou pelo menos uma suspensão de juízo sobre o que é Deus. Eu encaro como um ateísmo, mas Buda só não queria se posicionar assim para não complicar, entendeu? Tipo, porque isso iria afastar as pessoas do verdadeiro caminho. Então, se chegasse uma pessoa diante de Buda, lá que acredita em Brahma, mas que ao mesmo tempo reconhecesse a importância do caminho da libertação, do caminho budista da libertação, digamos que Buda deixaria a pessoa acreditando naquela divindade, pelo menos até ela perceber que aquilo não realmente era vazio, entende? Se ele se posicionasse como ateu, já teria um estigma sobre ele em relação a isso. Ele poderia afastar pessoas interessadas, digamos, naquele tema. É aquela ideia dos meios hábeis. Quando você se apresenta de certa forma com o estigma de alguma coisa, você acaba prejudicando tudo aquilo que você quer passar, quer ensinar, etc. A tradição Tiantai e os deuses como estados da mente. A tradição Tiantai é a que eu sigo, tá? Nessa tradição que floresceu na China, essa leitura simbólica dos deuses vai ainda mais longe. O cosmos, né, o mundo é descrito em termos dos 10 reinos, que incluem desde o inferno até o estado de Buda. E um deles é o reino dos deuses, o reino dos Devas. Mas, segundo a tradição Tiantai, esses deuses não são lugares fixos. São estados mentais e existenciais que todos nós experimentamos. Então, quando a gente está todo cheio de si, arrogante, a nossa mente é transposta a esse reino mental dos devas, né? A gente se acha, digamos, um deus e tal, né? Os reinos dos deuses, por exemplo, pode representar aquele momento em que estamos tão satisfeitos, tão confortáveis, tão por cima, que achamos que não precisamos do Dharma, nem achamos que precisa mudar nada. Ou seja, os deuses são, na verdade, nossa própria mente quando está inflada de orgulho e autossuficiência. Desse modo, né, a tradição Tiantai desmistifica a existência concreta dos deuses
e os transforma em metáforas psicológicas. Ah, com certeza, Alexandre. Então, o que nós podemos concluir de tudo isso é que o budismo ele não acredita em Deus, tá? Pelo menos não no sentido tradicional. Ele não tem um criador, nem um ser supremo, nem uma existência divina única. É uma religião não teísta. Não deísta. Seu foco é prático, transformar a mente, superar o sofrimento e viver com sabedoria e compaixão. Então é uma religião que não fala do reino dos céus, mas, como eu disse, do reino da terra. Religião pragmática, para o aqui e agora.